astronautas! E aí, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui na nave da Suprasis e aqui a gente fala assim, Flávio, sem rota marcada, mas sempre subindo, porque foguete não dá ré. Mas eu descobri esses dias para trás que tem uns foguetes dando ré. Então nós vai mudar, porque foguete não tem retrovisor, então sempre subindo e não olhando para trás. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Flávio, além de um amigo também, um profissional que a gente trabalha em comum e é parceiro nosso. E nós vamos falar de LGPD. Sim, essa lei que ela é recente e vem atormentando alguns empresários aí. E as principais perguntas, eu preciso fazer alguma coisa, o que eu tenho que fazer? E nós estamos aqui, senhores, exatamente para esclarecer essas dúvidas, tentar tirar todos os questionamentos e melhorar o dia a dia de vocês com a compreensão da lei, da legislação e também o que você precisa fazer no sistema, como você precisa se adequar, quais são os primeiros passos, o que você precisa fazer na sua empresa. Estamos com essa intenção e é isso que vamos concluir até o final desse podcast. Então fique até o final dele que iremos resolver essas questões e trazer para você uma paz nessa questão da LGPD. Então, Flevão, primeiramente, muito obrigado por estar aqui com nós, muito obrigado pelo convite. Valeu, Júlio. Pessoal, tudo bem? Vamos ver se a gente consegue fazer um bate-papo tranquilo aqui, desmistificar um pouco a questão da LGPD, simplificar para o pessoal aí o que eles precisam estar fazendo para estar adequando as empresas aí. Com certeza a gente vai chegar nesse caminho. E a intenção é que com o suporte do Flávio, que é advogado, ele vai se apresentar para a gente aqui, qual que é a profissão dele e como ele atua. E com as informações vindas da Suprasis, a gente coloque esses dois cenários para que ele ande em comum acordo com leis e com o sistema, para que você saiba o que você tem que fazer e para que você trabalhe da maneira correta. Beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Flavão, se apresenta aí e explica o seu trabalho, por gentileza. Beleza. Bom, Júlio, eu sou advogado, tá? Sou formado há 12 anos e desde quando a lei foi sancionada eu tenho estudado e atuado com relação aos projetos de adequação. Eu sou advogado da faculdade aqui, da Fundação Educacional de Fernandópolis, e eu sou nomeado encarregado de dados, que é o profissional responsável por estar fazendo todo o projeto de adequação da LGPD. Além de conhecer a lei, né, como advogado, hoje você atua como principal um dos atores ali dentro de uma instituição, que Exatamente. É a faculdade, né? Então estamos servidos aí com informações para debater com a galera, né? Pessoal, também já citando, o Flávio, ele é um parceiro nosso, tá? Há um tempo atrás a gente fechou essa parceria na qual ele oferece para os nossos clientes esse suporte jurídico na questão dessas leis. Então vamos lá, Flávio, começando. Esse assunto ele é um assunto que causa muitas dúvidas, é um assunto que causa cenários na qual a minha empresa precisa se adequar. O que é isso? Na verdade, o que ele controla? O que eu preciso fazer? Qual que são os problemas que eu vou ter se eu não se adequar? Mas não é simplesmente só responder essas perguntas. Eu acho que nós precisamos contar toda a historinha, né? De como surgiu, até onde nós estamos agora, para que o pessoal consiga entender, né? Então, essa lei, né? Como que ela surgiu? Ela veio de onde? Qual que é o propósito e a criação dela? Bom, Júlio, a lei ela foi sancionada aqui no Brasil em 2018, tá? E ela foi inspirada na GDPR, que é uma lei da União Europeia. E essa lei da União Europeia, a gente sabe que salvo engano, desde 2016, 2015, ele já tem em prática essa questão de cultura e de privacidade de dados. E por questão de exigência de comércio exterior, até para que os países pudessem estar comercializando com a União Europeia, os países tinham que ter essa cultura em privacidade de dados. Então o Brasil ele teve que se adequar. Na verdade, isso acabou sendo uma exigência. Então em 2018 essa lei foi sancionada e desde 2020 ela está em vigor, tá? Com algumas especificidades de vigência da lei com relação às sanções,
mas a adequação da lei em si, desde 2020, ela já está em vigência. Certo. Então, para a gente entender, até podemos falar assim, né? Nós copiamos, na teoria, essa lei vinda da União Europeia, né? Mas com bons olhos. Precisamos olhar essa questão de falar que copiamos essa lei com bons olhos, porque ela vem exatamente para regulamentar um cenário novo que ele não era olhado e controlado, né? E esse cenário novo que nós estamos falando aqui são seus dados, né? São os dados das pessoas físicas, na qual ela trabalha em comum com as empresas, que se relacionam com as empresas e precisa ser ministrado, né? Alguma história que você conhece desse cenário aí que afetou exatamente para que essas leis foram criadas? Essa lei surgiu exatamente por decorrência de vazamento de dados, de algum problema em específico que aconteceu? Na verdade, a gente tem acompanhado aí no Brasil vários casos de vazamento de dados. Antes da vigência da lei, mesmo aqui no Brasil, a gente teve o caso de vazamento de dados do Facebook, que vazou os dados de usuários aí, salvo engano, de mais de 5 bilhões de usuários aí. Em decorrência dessa questão dessa necessidade de proteção desses dados, porque hoje é o que eu sempre comento, qual é o seu dado, qual é o seu bem mais precioso? E a gente pode pensar, a gente pode pensar em um imóvel, a gente pode pensar em saúde, em família. E para todo bem precioso, a gente tem uma forma de garantir uma proteção. E hoje, tudo na nossa vida está vinculado aos nossos dados pessoais. E a partir daí que a gente pensa, o meu dado pessoal é um dos bens mais valiosos que a gente tem na vida. E aí a gente pergunta, qual que é o nível de segurança que você tem para esses dados pessoais? Entendeu? E aí a gente tem acompanhado todos esses casos de vazamentos, então a lei ela veio justamente nesse sentido, para determinar que as empresas garantam um mínimo de segurança para essas informações. Ligado a isso que você falou, a gente consegue ter uma informação, né? Até estava discutindo isso esses dias com as galera, né? Há 10 anos atrás, o que mais valia, né? As empresas que eram riquíssimas eram empresas de petróleo, né? Então a gente via aí como, principalmente, um exemplo, né? A Shell, a Exxon, né? Que são empresas de petróleo. Hoje, as empresas mais ricas são aquelas que têm a maioria das informações, né? Vamos dizer assim, Facebook, Google, a Apple. Então, bate justamente com o que você está falando que hoje o nosso dado ele é um dos bens mais preciosos que tem aí e é o que deve ser cuidado, né? Hoje a gente até faz uma analogia de que esses dados seriam o novo petróleo, né? Que é um dos ativos mais valiosos da empresa e a gente até considera também da questão de um vazamento desse dado pessoal. Imagina a questão de um vazamento de um petróleo. Você não consegue controlar. E a mesma situação acontece no vazamento de dado pessoal. Uma vez que vazou, esquece. Você Flávio, não consegue fazer nada. Eu tenho um cenário que eu até vou comentar contigo, cara. Aconteceu comigo e é uma questão bem peculiar e eu achei interessante a gente trazer aqui e eu também passar para que todo mundo tenha essas informações. Aconteceu de eu precisar acionar o carro reserva de um seguro que eu tenho, certo? E quando eu fui fazer lá toda a parte burocrática na empresa que loca o carro, né? Ela pede um calção pra gente. E aí, esse calção, ele pede que você passe o cartão de crédito, tá? E depois ele vai te devolver. Só que o engraçado que eu não passei na maquininha. Ela pediu o meu cartão ao lado do balcão e ela digitou esses dados no sistema. Ou seja, nesse momento eu me senti com as informações vulneráveis, né? Porque ela teria ali o código do meu cartão, o número, o meu nome completo, a validade do meu cartão e também o código de segurança, né? Nesse caso, a gente está falando também de segurança de dados e estamos entrando um pouquinho em LGPD, né? Exatamente. No caso ali, o pessoal tinha que ter pelo menos um mínimo de segurança, ou que seja para demonstrar a questão da transparência, qual que seria a finalidade deles estarem coletando esses dados e de estarem fazendo esse tratamento de
de dados pessoais. E aí a gente vai destrinchar mais esses assuntos e vocês vão entender a real preocupação que eu tive nesse momento. Por quê? Vamos imaginar assim, ó. Nada contra a empresa que fez esse processo, esse procedimento. Principalmente a menina do caixa. Ela foi treinada a fazer aquilo, né? Mas aí, cara, se um hacker acessa esse banco de dados dessa empresa, dá para entender a quantidade de informação que eles têm de clientes com códigos de cartão de crédito, com vencimento, com data de validade, podem fazer um estrago no Mercado Livre, né? Exatamente. Então, assim, ó, esse cenário, e principalmente quando a gente entra na comercialização desses dados, eu acho que é o mais rigoroso e é o que a lei mais tenta segurar, né? Essas questões. Nós temos uma informação para passar para vocês também, que é a questão de manipulação em massa, né? A hora que nós falamos lá da lei que veio da União Europeia, que é a GDPR, né? Ela principalmente tem um embasamento vindo das eleições do Trump, né? Sim. Na qual foram utilizados até não de maneira irregular, mas a maioria de dados de pessoas do Facebook, né? Então, esse caso também, por ter essa questão, ele está resguardando na lei, hein, Flávio? Exatamente. É que o que a gente precisa deixar um pouco, explicar para o pessoal aí, é que a lei ela não veio para impedir as empresas de tratarem os dados pessoais, que é o que muita gente imagina. Falou, mas o cara não tem que não pegar os dados, não é esse o cenário. A questão é que a empresa ela precisa criar os mecanismos necessários para garantir uma segurança, garantir uma transparência. No caso da sua situação aí, falou, Júlio, olha, eu vou precisar do seu cartão porque eu preciso de ter uma garantia na questão da devolução do carro. Vai ser estornado esse valor assim que você fizer a devolução. O que eu ofereço como garantias de segurança desses dados pessoais que você está me passando? Isso entra tudo dentro da questão de princípios da lei, que a gente pode até comentar mais para frente, destrinchar esses princípios. Mas o que a gente tem que deixar claro é que a lei ela não impede a empresa de coletar dado, compartilhar, mas a empresa ela precisa estar adequada da forma que ela vai fazer esse tratamento, com quem que ela vai compartilhar, se ela pode exatamente compartilhar. Entendi. Então, na verdade, assim, né? Não tem como também a empresa existir sem colher essas informações, né? Mas o problema é como ele tem esse dado lá dentro e como ele trabalha esse dado lá dentro. Exatamente. Né? Flávio, vamos dizer assim, ó. Hoje, uma empresa, né? Ela precisa começar por onde? Então, já vamos entrar dentro do assunto. Discutimos aqui previamente para a gente entender alguns contextos e alguns problemas, tá? Mas precisamos iniciar, né? Por onde eu devo começar como empresa? O que eu devo fazer? O primeiro passo, Júlio, a empresa ela precisa focar numa cultura de privacidade de dados. Tá? Ela precisa entender que o trabalho dela, a atuação dela, ela tem que ser voltada para garantir a segurança desses dados. Então, o primeiro passo, ela precisa conscientizar os seus funcionários. Porque não adianta a empresa fazer um investimento em segurança de informação, fazer um investimento em um profissional para fazer a adequação da empresa ali com o que é realmente necessário, se o funcionário na ponta, uma secretária ou um próprio operador de sistema, ele acaba vazando esses dados de uma forma consciente ou inconsciente. Entendeu? Então, o primeiro passo é a gente trabalhar exatamente a questão da conscientização de todos os colaboradores. Então, aqui a gente já inicia assim, galera, ó. Se sua pergunta é o que eu preciso fazer? Então vamos lá, a gente já está começando por aqui. A primeira coisa que é necessária ser executada é mudar a política de dentro da empresa, e nós não estamos falando de papel, né? Eu estou falando de contrato, nós não estamos falando de sistemas. A primeira coisa que nós temos que fazer é trabalhar toda a minha gestão de time, trabalhar todo o conhecimento de como eu vou trabalhar a LGPD e a proteção de dados internamente. E fazer isso, Flávio, um exemplo, seria fazer como? O primeiro passo é você fazer um treinamento. Você convocar todos os funcionários da empresa, você fazer um treinamento, explicar para os funcionários
o que é a lei, basicamente como a lei funciona e qual que é a importância da lei para a empresa e para os seus clientes ou para os seus funcionários. Porque a partir daí, a partir do momento que o funcionário ele tem ciência de que ele é um titular de dados, ele passa a sofrer a dor do empresário. E aí ele começa a se preocupar exatamente com a questão desses vazamentos de dados pessoais. Então, aqui a gente já está ajudando nesse cenário. Muitas empresas, elas do dia a dia, na correria, é complicado você sentar e fazer esse processo. Esse podcast pode servir para a sua empresa. Criar um dia, um treinamento e passar essas informações para a galera ter um pouco de conhecimento, já começar a ter uma política. Exatamente. Até a questão de treinamentos em si, ele faz parte do projeto de adequação. A lei, ela fala que a empresa ela precisa trabalhar a questão de treinamentos dos funcionários para a questão da adequação da LGPD. Então, o primeiro processo, ele já seria uma boa prática, eu começar a educar, né, vamos dizer assim, e trazer essas informações do que é a lei e as preocupações que eu devo ter dentro da minha empresa com a lei. Mediante isso, tá? Eu tenho um relacionamento. Então vamos aqui imaginar esse cenário que a gente está falando, que eu tenho uma empresa que vende bebidas, certo? Então os meus colaboradores ali, atendente, vendedores, eles coletam dados, se relacionam com dados. Esse é um cenário de você chegar nesses colaboradores e fazer esse treinamento, para eles saberem os cuidados que eles devem ter com os dados do seu cliente. É isso que nós estamos explicando aqui. Além disso, Flávio, é seguro eu ter um termo de responsabilidade com esses meus colaboradores? A questão de termos de confidencialidade dessas informações é um dos documentos essenciais para você começar a estar fazendo a adequação da sua empresa. Porque você precisa estar fazendo a adequação também não só dos seus clientes, mas por parte dos seus colaboradores. Então, questões de termos de confidencialidade, de sigilo dessas informações, adequações de contratos de trabalho com cláusulas específicas de adequação da LGPD, porque a grande maioria das empresas a gente sabe que eles disponibilizam convênio médico, um seguro de vida, e a gente sabe que a partir do momento que a gente trata desses dados, a gente considera como os dados pessoais sensíveis, que são aqueles tipos de dados que de alguma forma ela pode gerar algum tipo de discriminação para o titular. Então, se a gente pensar em dados referentes à saúde, religião, raça, dados biométricos, ela precisa de cuidados maiores por parte da empresa. E aí, dentro dessas questões de termos de confidencialidade, de cláusulas de contrato de trabalho, de políticas de tratamento desses dados pessoais, você consegue deixar isso transparente para o titular dos dados. E isso é um dos princípios básicos da LGPD. É legal a gente dividir essa questão em duas partes, né? E você pode me complementar aí, tá? O primeiro detalhe eu preciso ter um trabalho que todos os meus colaboradores eles precisam ter a consciência de se relacionar com os dados dos meus clientes. Até mesmo aí também posso fazer isso via treinamento, também posso ter um documento para isso. Mas é também necessário que eu faça essa política, eu como empresa, com os meus colaboradores. Porque eu tenho os dados dele também dentro da empresa. Exatamente. Seria isso, né? E eu me relaciono com esses dados deles também. Então, nós estamos falando agora e abrangindo dois cenários. Os dados dos seus clientes e também, não menos importante, os dados dos seus colaboradores. Porque algumas das empresas que são clientes nossos, eles fazem também a folha interna, a contabilidade interna também. E na teoria, né, ele tem os dados tanto do cliente quanto do colaborador. Estou correto nesse cenário? Quando a gente fala em questões de criações de política de privacidade, a gente tem que pensar exatamente nesses dois cenários. Uma política interna, que é uma política interna de privacidade de dados, que é a política que a gente vai prever todos esses dados pessoais dos funcionários da empresa,
uma política externa, que é a política que é onde você vai prever o que é feito com os dados pessoais dos seus clientes. Top, legal. Pessoal, falamos do início agora e para a gente evoluir é necessário entender um próximo degrau agora, né? Que são, a gente fala na linguagem, né, atores, tá? Porque dentro do controle da lei existem pessoas específicas que precisam estar nomeadas e inseridas dentro da empresa, né, para fazer essa gestão dos dados, correto? Essas pessoas, que no caso você é um ator disso, né, onde você trabalha, que é na FEF. Você tem lá nomeado como? Encarregado de dados. Encarregado de dados. Legal, mas nós temos mais atores aí que trabalham entre si, né? Quais são eles, Flávio? Isso, a lei ela fala em agentes de tratamento. Agentes a parte de da lei tratamento. especificamente em si, ela trata como agente de tratamento. Quem seriam esses agentes de tratamento? Controlador, operador de dados, autoridade nacional e o encarregado de dados. Tá, então vamos imaginar a situação. Quem que seria o controlador? O controlador é aquela pessoa jurídica que detém o poder de decisão dos dados pessoais. Vamos nomear para a galera entender. Vamos imaginar a situação nossa Seria a aqui. empresa X. A SupraSys. A Certo. SupraSys, ela é controladora de dados dos funcionários. Como você também, como cliente, é um controlador de dados, correto? Exatamente. E aí a SupraSys, ela terceiriza o serviço de contabilidade, por exemplo. Ela passa para determinado escritório de contabilidade para fazer a folha de pagamento. Certo. Esse escritório de contabilidade, ele vai atuar com os dados pessoais dos funcionários de vocês em nome do controlador. Ele seria o operador. Certo. Tá. Ele que trabalha os dados. Exatamente. Então, eu Ele tenho vai... a pessoa que tem as informações, que é o controlador, e a pessoa que trabalha esses dados, que é o Ele operador. trabalha com os dados em nome do controlador. O controlador que vai definir o que o operador faz com esses dados pessoais. Então a gente tem a figura do controlador e do operador de dados. Entendi. Acima deles a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão máximo relacionado à fiscalização sobre todo o tratamento desses dados pessoais, inclusive com processos de fiscalização, aplicação de sanção e procedimentos internos. E o encarregado de dados é o profissional que as empresas precisam nomear, que ela vai ser a responsável por estar fazendo a gestão desses dados pessoais. Ele vai ser o elo de comunicação entre o titular dos dados pessoais e a autoridade nacional. Então, caso haja algum tipo de vazamento, ele que vai ser responsável de estar fazendo essa comunicação para a autoridade nacional. Se possivelmente teve algum tipo de possibilidade de danos desses vazamentos, tá fazendo essa publicação em edital, jornal de circulação, coisas nesse sentido. Vamos colocar o exemplo agora na sua empresa, tá? Você que está assistindo agora, como que esse cenário funcionaria na sua empresa? Então, Júlio, só para o pessoal aí entender como que funciona a questão dentro da empresa deles, desses agentes de tratamento. A gente vai falar dentro da empresa dos clientes, né? Exatamente. Como que funciona lá dentro. Então imagine o seu cliente, ele detém os dados dos clientes dele, ou até mesmo dos funcionários em si. Ele atua na figura do controlador dos dados. É ele quem vai decidir tudo que vai ser feito com os dados pessoais desses clientes. Agora imagine a situação. Ele vai terceirizar a base de dados dele. Ele vai coletar essas informações e vai contratar um terceiro para deixar no servidor essas informações. Entendi. Esse data center, ele vai ser o operador de dados. Ele vai tratar os dados pessoais desses clientes em nome do controlador, que é o caso dos seus clientes. Entendi. Tá. Então, necessariamente, existe o titular, que é o cliente do nosso cliente. O controlador em si é a própria empresa X, né? É você, cliente, é o controlador. Na maioria das vezes, Flávio, esse banco de dados ele fica dentro do próprio cliente. Então, eu não tenho o cenário do operador, certo? Eventualmente, se a gente pensar em um servidor em nuvem, Beleza, aí eu tenho esse o cenário. cenário de um operador. Certo. Então, vamos entender assim, o cenário que
é da parte web, da parte de transmissão de vendas mobile, já existe o operador, que esse operador já é onde está localizado o banco de dados, que seria um data center ou o cloud que a gente fala, né? Só que ainda nós temos o encarregado. Né? Exatamente. O encarregado é aquele funcionário, uma pessoa física, que vai atuar dentro do controlador, que vai ser o responsável por estar fazendo toda essa gestão do tratamento de dados pessoais da empresa. Esse cara, ele pode ser o próprio funcionário da sua empresa ou ele pode ser um contratado? Pode ser terceirizado. Pode ser terceirizar, inclusive uma pessoa jurídica. Tá. Eles têm até autorizado, por exemplo, escritórios de advocacia atuarem como encarregado de dados dos controladores. Estamos dentro da função que você opera, correto? Exatamente. Cita alguns exemplos da sua função, do seu trabalho em si como encarregado. Na verdade, o encarregado ele é o responsável por todo o tratamento de dados pessoais. Então, tudo que a empresa for fazer que lida com dados pessoais, o encarregado ele precisa ter ciência para saber exatamente se aquele compartilhamento ou se aquele tratamento ele não está de acordo com a lei. Ou, por exemplo, eventualmente a empresa coleta uns dados pessoais para determinada finalidade. E ela decide utilizar depois esses dados com uma finalidade distinta. Isso já vai contra a lei. Então, o encarregado de dados ele precisa ter ciência, porque ele precisa mudar toda a política interna da empresa com relação aos dados pessoais. Então, na verdade, né, o encarregado ele tem que ser a pessoa que ela tem as informações, que ela conhece a lei em si, para conseguir fazer toda essa gestão da estruturação dos dados. Sim, né? Esse encarregado de dados, ele tem que ter poder de decisão dentro da empresa. Então imagina a situação, a gente não pode confundir a questão, colocar um sócio, por exemplo, como encarregado de dados, por questões de conflito de interesse. Entendi. Então as empresas, eventualmente, as empresas que realmente precisarem de nomear o encarregado de dados, eles precisam ter esse cuidado da pessoa que eles vão nomear. E a gente tem que pensar também que a questão da LGPD, ela não envolve somente conhecimentos jurídicos, conhecimentos tecnológicos. Ela envolve uma multidisciplinariedade. E o que eu falo que é mais importante é que as empresas elas tenham consciência da questão da importância de compliance e governança corporativa, que é o ponto-chave para que as empresas consigam exatamente implementar e ter sucesso com relação ao LGPD. Porque não adianta a gente simplesmente fazer uma implementação se a gente não consegue ter uma fiscalização. Isso daí dentro da questão de gestão de projetos aí que vocês são especialistas no assunto, vocês sabem muito bem que a partir do momento que você implementa um projeto e você não dá continuidade e a fiscalização para verificar se aquilo realmente está correto, você sabe que aquilo vai para água abaixo. E a LGPD é basicamente isso. Dentro dessa função do encarregado, o meu cliente, né? Eu sou a empresa, o meu cliente, ele liga para mim e precisa falar com alguém responsável sobre LGPD. Ele fala com esse encarregado? Fala com o encarregado. Inclusive, as empresas elas precisam deixar público o contato desse funcionário, desse encarregado de dados, um e-mail. Por exemplo, se a empresa tem um site, ela precisa deixar ali um campo, o encarregado de dados é fulano de tal, o telefone dele é esse e o e-mail de contato é X. Você entrou num cenário que eu já vi algumas coisas se realizando, operando dessa forma, até mesmo a gente pratica isso, que não somente deixar o encarregado público, mas também os eventos que são feitos, né, para mobilizar a empresa com a lei. Né, deixar treinamentos destacados, isso seria interessante, né? Como a gente comentou lá atrás, né, Júlio? Os treinamentos, ele faz parte da adequação em si. Então, você deixar isso, você ter esse controle desses treinamentos, você pode disponibilizar manuais dentro da sua empresa, destacando pontos importantes, por exemplo, não só com relação à cultura de privacidade, mas conhecimentos de segurança de informações, coisa básica, por exemplo, de golpes de internet, como que ocorre, quais são as maiores incidências desses tipos de golpes. Vamos já entrar num segundo tópico aí, né? É interessante você fazer todo o treinamento, foi o que a gente falou que é o primeiro.
A segunda coisa seria interessante também você destacar essas informações para caso aconteça alguma coisa, ficar claro, né? Olha, a gente já está praticando, a gente já está trabalhando, né? Já temos um passo, né? Algo a ser feito para que isso seja claro para... Sim, depois que a gente trabalha com a questão da conscientização dos funcionários, a gente precisa fazer todo um levantamento de dados da empresa para entender exatamente como que a empresa operacionaliza todo esse tratamento de dados, para a gente entender quais são os dados pessoais, com quem que ela compartilha, qual que é a finalidade, para a gente conseguir adequar as bases legais da lei. E a partir daí, a gente começar a identificar quais são os gaps, né, as lacunas que existem, para a gente começar a implementar essas políticas, começar a disponibilizar esses treinamentos, fazer adequação de contrato, você está fazendo uma adequação por parte do sistema que você oferece para os seus clientes. Legal. Não esqueci, nós falamos de 5 atores, né? Sim. E não comentamos o último, que o último seria a entidade que controla isso, né? Qual que é o papel dela? Como que ela trabalha nesse mecanismo todo? A Autoridade Nacional é aquele cara que vai fazer toda a fiscalização das empresas com relação ao tratamento de dados pessoais no Brasil. Ela foi criada há pouco tempo, né, Flávio? Ela foi criada, se eu não me engano, final de 2020, se eu não me engano, ou 2021. Acho Juntamente que foi 2020. Com a lei, né? A lei, na verdade, ela entrou em vigor em 2020 e depois de um tempo ela foi instituída, foi regulamentada. As sanções decorrentes da lei só entraram em vigor em 2021 e o processo de fiscalização por parte da Autoridade Nacional, que é esse cara aí que vai fazer todo esse controle, eles só começaram a fazer isso agora, em janeiro de 2022. Então, se a gente parar para ver, a gente ainda não teve nenhum caso de aplicação de sanções decorrentes da lei. Tá? A gente teve casos aí de aplicações de multa, mas por parte de PROCON, ou condenações judiciais por danos morais, por parte que seja por decisões trabalhistas ou no âmbito civil. Essa entidade, na teoria, ela não é a pessoa e ela não faz esse trabalho de ficar entrando em contato, tipo assim, vou pegar a empresa X e vou ligar para ele para ver se ele está se adequando. Ela faz isso ou ela só atua quando existe uma solicitação? Como que é esse o processo de fiscalização, eles ainda estão finalizando o processo de regulamentação de como que vai funcionar. Hoje, basicamente, ela atua por meio de denúncias. Então, houve uma denúncia de que a empresa X teve um incidente de segurança ou ela não está utilizando os dados pessoais de forma correta. Então, essa empresa ela vai estar passível de sofrer essas sanções. Só que hoje, a gente sabe que isso não acontece. Até porque eles ainda estão finalizando esse processo de fiscalização, como vai funcionar. Criando realmente e amadurecendo, né, ao longo do tempo para colocar essas leis e essas regras corretas, né? Mas essa empresa precisou falar com a entidade, né? A Nacional precisou falar com a empresa, ela vai conversar exatamente com o encarregado de dados, é isso? Exatamente. Né? Ele que faz esse meio de campo e intermedia isso, né? Isso. Flávio, é legal também a gente citar as questões de diferença de dados, né? Porque a lei ela separa algumas coisas relacionadas a isso, né? Sobre quais são esses tipos e ela divide isso em 2, não é? Isso, a lei ela fala em dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais é aquele tipo de informação que você consegue identificar ou tornar identificável uma pessoa. Então, se a gente pensar em questões de nome, RG, CPF, e-mail, são considerados dados pessoais, tá? E a lei ela diferencia aqueles tipos de dados que de alguma forma ela pode gerar algum tipo de discriminação para o titular. Então, se a gente pensar de dados referentes à saúde, religião, sexo, questões políticas, filiação ao sindicato, raça, dados biométricos, ele é considerado um dado pessoal sensível. E a lei ela determina alguns cuidados específicos para o tratamento desses dados. E a par disso, dos dados pessoais e os dados pessoais sensíveis, a lei ainda coloca ali um artigo, deixa ali e fala, olha, com relação aos dados de crianças e adolescentes.
Então, aquela empresa que trata de dados de crianças e adolescentes, ela tem que ter um cuidado além do que aqueles que simplesmente tratam dos dados pessoais ou os dados pessoais sensíveis. É interessante a gente falar disso porque, às vezes, você como cliente está colhendo dados que não são necessários para o negócio do dia a dia e pode estar ficando mais vulnerável ainda a algumas complicações. Sim, né? Às vezes o seu cliente pode pensar o seguinte, falar, mas a minha empresa ela é uma B2B, eu comercializo só com pessoa jurídica, não tem que ter cuidado com dados pessoais sensíveis ou dados de criança e adolescente. Mas aí a gente entra naquela questão de você oferecer um plano de saúde para o seu funcionário. E aí o seu funcionário ele tem a possibilidade de incluir um dependente. Então a empresa automaticamente ela vai estar tratando de dado pessoal sensível, que é um dado referente à saúde, e um dado de criança e adolescente. Então a empresa ela tem que tomar cuidado nesse sentido. Por isso que é importante estar fazendo todo aquele mapeamento de dados para entender exatamente como que funciona. Esse mapeamento de dados que você cita é especificamente um dos trabalhos que você executa, né? Sim. O mapeamento de dados ele faz parte da adequação em si. Porque a gente simplesmente chegar para um cliente e falar que eu vou apresentar uma política ou uma adequação de contrato sem eu ter feito um mapeamento de dados em si, a gente sabe que aquele documento vai ser uma furada, porque ela não vai condizer com a realidade da empresa. Esse mapeamento de dados necessariamente é entrar dentro dessa empresa, entender como que essas informações chegam e como que elas devem ser controladas e o que deve ser feito. Seria isso? Exatamente. Trabalhar dessa forma. A gente entender como que a empresa trabalha, inclusive com compartilhamento desses dados internamente. Para a gente saber, às vezes você compartilha um dado com um funcionário que em tese ele não teria necessidade de ter acesso àquela informação. Se a gente parar para analisar dentro da lei, isso pode ser considerado como não um incidente de segurança, mas ela vai contra os princípios da lei. Deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Por exemplo, eu sou o vendedor ou sou a pessoa do financeiro, né? E preciso ligar para um determinado cliente. Aí eu peço uma pessoa específica um relatório e além do telefone que veio ali, vem informações como exemplo, né? Raça, religião e cor. Esse é um cenário que não tem necessidade para esse cenário, para essa situação. Exatamente. E tá aí essa avaliação, é isso? Isso. Para a gente deixar um exemplo que eu gosto de deixar bem claro de questões de necessidade de acesso às informações, eu gosto de utilizar muito clínicas médicas. Imagina a situação, a secretária, sempre que você vai num médico, você vai, faz o pagamento ali da consulta ou passa a sua carteirinha, ela vai pegar a sua ficha. Geralmente fica atrás ali no arquivo. Naquela ficha vai ter todas as suas informações, todo o seu histórico, é o seu prontuário. Ali vai estar constando se você tem uma doença, se você fez um exame de sangue e, na verdade, qual que é a necessidade daquela secretária ter acesso a essas informações? Nenhuma. Quem tem que ter acesso, até por questões de sigilo, é paciente médico. Tá? Então, por exemplo, se a gente trazer isso para um cenário do seu cliente, então você deixa disponível no seu sistema ali o banco de dados e ela tem que controlar quais são os funcionários que vão ter acesso a determinadas informações, porque nem todos os funcionários precisam ter acesso. Até mesmo porque ele não vai utilizar isso para nenhum fim, né? Exatamente. E você está expondo essas informações, né? E esse cenário, ele é um cenário que realmente a lei ela vem para tentar amarrar e segurar isso, para não expor essa amplitude de informação sem a necessidade. E até mesmo a questão de comercialização. Você conhece algum cenário na qual já foi feita a comercialização de dados que a lei ela falava, não, então isso aí está errado? A gente sabe que, por exemplo, recentemente, foi na semana passada, a própria Receita Federal baixou uma normativa de que eles poderiam disponibilizar algumas informações do SERPRO. Inclusive a própria OAB, a Autoridade Nacional, já está questionando qual que é a finalidade da comercialização desse banco de dados por parte da Receita Federal. Se a gente parar para ver, o próprio Serasa
ele faz isso com relação à questão das informações de proteção ao crédito. Só que a proteção ao crédito em si, a gente consegue enquadrar em um embasamento legal da lei. A lei fala que as empresas elas podem fazer o tratamento de dados pessoais para proteção de crédito. Ponto. Tá de acordo. Então, assim, por isso que a gente fala, a gente precisa entender exatamente qual que é a finalidade para a gente ver se a gente consegue enquadrar esse tratamento dentro das bases legais da lei e dentro dos princípios da LGPD. É legal lembrar, e já caminhando para um outro passo, é o seguinte, né? Nós não estamos falando só de dados digitais. Está longe disso, né? Um papel, igual você citou do exemplo da clínica, né? Um formulário, ele já requer os cuidados perante a lei LGPD, né? Então, às vezes um relatório impresso em cima de uma mesa, num balcão, sem os devidos cuidados, isso já não é uma boa prática, né? Imagina a situação dos seus clientes ali, vai atender um cliente, na mesa dele ali tem um relatório financeiro de uma outra empresa, de um outro cliente. Eu lembro de uma vez que você comentou com a gente em uma das reuniões sobre aquela empresa de imóveis que conseguiu os contatos, né? Sim. Cita esse exemplo para a galera entender. Por meio da venda de apartamentos. Teve uma empresa, na verdade a decisão ela até acabou sendo reformada, mas quando a lei entrou em vigor lá em 2020, uma empresa de imóveis planejados, se eu não me engano, ela foi condenada por danos morais porque ela conseguiu acesso. Na verdade, quem foi condenada foi a construtora, né? Ela simplesmente vendeu os imóveis, os apartamentos, e compartilhou todos esses dados com essa empresa de imóveis planejados. Ela entregou uma lista e falou: liga que você faz a festa. E esse compartilhamento, a gente sabe que ela infringe princípios, questões de artigos da lei. Eu acho que está aí, né? A principal questão é uma dessas, Sim, né? então assim, o que acontece? Na época, o juiz de primeira instância, né, que é o juiz de primeiro grau, condenou a empresa em danos morais, só que no recurso eles acabaram revogando a sentença. A sanção. A sanção por quê? Porque eles entenderam que o fato foi antes da vigência da lei, entendeu? Mas se a gente parar para analisar friamente, foi um compartilhamento indevido desses dados. Isso eu já estendo um cenário que pode acontecer com vocês, clientes, com qualquer outra empresa, que é simplesmente assim, ó. Imagina que um colaborador seu, certo? Vocês não estão num relacionamento legal, né? E ele vai sair da empresa, ele pode tirar um relatório dessa empresa de cadastro de clientes e comercializar isso, né? E a gente sabe que isso acontece bastante, né, nas empresas. Por exemplo, o funcionário ter acesso a essas informações, ele é demitido, a empresa ela não tem aquela política bem definida da forma que ocorre a demissão. Muitas vezes, o cara demite um funcionário e esse funcionário vai ter acesso ao banco de dados ainda. Ele vai ter acesso ao computador, ele vai ter acesso ao e-mail, e ali ele acaba levando todas as informações da empresa. Então, assim, a questão da LGPD, por isso que eu falo que ela envolve muito questões de governança e compliance, porque as empresas elas precisam tomar esses cuidados. Que não era visto antigamente, ninguém se preocupava Sim. com isso, né? Que a lei ela veio exatamente para falar, olha, a partir de agora, você tem essas informações e você precisa criar meios de controlar para que ela tenha segurança, correto? Exatamente. Tem alguns casos, recentemente, né, por exemplo, a gente pode citar aí até de vazamento de dados da Netshoes, né, que até perdeu ações, né, e realmente foi questionada para isso. Até mesmo o Serasa, aconteceu isso com o Serasa, não? O Serasa, no começo de 2021, se eu não me engano, teve o maior caso de vazamento de dados aí do Brasil, que teve o vazamento de todos os brasileiros. Cara, eu fiquei sabendo, até não vi se o meu tá lá, né? Mas foi comercializado até na Deep Web, né? Foi? Não, tudo. Por exemplo, esse do Serasa foi o primeiro caso que a gente teve ciência, assim, caso maior de vazamento de dados. Mas a gente viu recentemente, acho que se não me engano faz uns 2 meses, o Mercado Livre teve vazamento de dados de contas de usuários.
Americanas não foi um caso de vazamento de dados, mas eles sofreram um ataque ransomware. E aí o pessoal fica muito ligado na questão, fala, mas se eu não cumprir a lei, eu vou sofrer uma penalidade, eu vou sofrer uma multa. E o grande problema da LGPD em si não é nem a questão do problema de você ser penalizado com uma multa ou com uma advertência em si, mas é o que isso vai refletir no valor de mercado. A exposição, né? A exposição que isso vai gerar para a empresa. As Americanas, se eu não me engano, acho que foi em fevereiro que eles sofreram um ataque, eles ficaram uns dias ali com os sistemas indisponíveis, acho que eles perderam mais de 2 bilhões de valor de mercado. Então imagina isso para uma empresa. Qual que é o impacto desse vazamento de dados? O que o Flávio está querendo dizer, galera, é o seguinte, existem sanções que são empregadas como multas. Se eu não me engano, 2%, é isso? Isso. 2% do faturamento 2%. Anual, né? Até 2% por infração. Então, se eu tiver 2 pessoas, né, eu tenho 2% desse meu faturamento multiplicado por 2. Entrando no assunto, Flávio, qual que são essas multas? Qual que são as sanções? O que está previsto isso? A lei ela fala em sanções que ela pode ser uma simples advertência, tá? Ou então até ela pode ligar e falar, olha, você precisa cuidar, você não está cuidando. Falar, Flávio, a sua empresa teve um caso de não sei o que, a gente viu que você não está adequado, mas você precisa tomar os devidos cuidados. A empresa ela pode ter a publicação dessa infração, aí a gente já começa a entrar dentro daquela seara da imagem da empresa. Pô, a empresa do Flávio ela não está adequada à LGPD. Que então, eu acho que é um dos casos aí que podem causar mais problemas e prejuízos para a empresa. Isso, porque aí você já começa a entrar nos reflexos da imagem da empresa. Exposição. Da exposição da empresa. Depois a gente tem a questão das sanções decorrentes relacionadas a pecuniárias, tá? Que são as multas. Então a gente pode ter uma multa de até 2% do faturamento bruto anual da empresa, isso por infração. Ou então, o pior delas, que eu falo que isso ainda reflete dentro da questão de valor de mercado da empresa, ela ser penalizada em cima dos dados pessoais. Então a autoridade ela pode chegar e falar para a empresa, falar, você vai estar impedida de utilizar o seu banco de dados por determinado tempo, você ter a suspensão desses bancos de dados, ou até ser obrigado a excluir, você ter o bloqueio a essas informações. Isso é a pior concorrência. E a gente sabe que hoje tudo é relacionado a um dado pessoal, a empresa para. Exatamente. E esses 2 cenários aí que você citou, tanto a da exposição, né? Porque no caso igual da empresa Netshoes, ela teve que se redimir, né, com todos esses clientes, supostos clientes que houve o vazamento, tá? E também a questão de bloquear o banco de dados, né? Uma empresa hoje sem informação, ela não faz nada. Ela não roda. Esses são alguns dos, assim, eu vejo, que mais prejudicaria, né? Mas é lógico que isso vai acontecer se houver um problema muito grande, mediante esses casos. Desses que nós citamos aqui, teve alguma multa empregada em valor também? Multa decorrente da lei em si ainda eu não tive acesso a nenhuma, eu desconheço. A gente vê questões de condenações por danos morais em si ou por multas decorrentes de fiscalização do PROCON, que aí sim a gente fala em outro tipo de fiscalização, que não por parte da NPD. Então se a gente pensar, se eu não me engano, acho que foi o ano passado, retrasado, aqui no estado de São Paulo, a maioria das farmácias elas costumam pedir o CPF para ela fornecer um desconto personalizado para os clientes. E teve um período que a Droga Raia, ela mudou. Ela deixou de solicitar o CPF e pediu para coletar os dados biométricos, a biometria. O PROCON questionou qual que seria a finalidade e a justificativa, porque o dado biométrico ele é um dado pessoal sensível. Além de ser um dado pessoal, ele é um dado pessoal sensível. Exatamente. E eles não conseguiram se justificar, não alteraram a forma de trabalho em si. Eles sofreram uma multa de R$573 mil, se eu não me engano. Então, assim, a gente não fala somente nessas sanções decorrentes da lei, mas a gente fala nessas multas por parte de PROCON,
condenações por parte do judiciário. E o pior delas é esse reflexo, né, que traz na imagem da empresa por questões de perda de valor de mercado. E exposição, né, que reflete na questão da perda do valor do mercado, né? Em si, a pergunta que a gente mais recebe dos nossos clientes, né, é aquela: o que eu preciso fazer? Então, no decorrer da nossa conversa aqui, nós já demos alguns feedbacks, né, dos pontapés iniciais, e necessariamente respondemos aquela pergunta assim: mas eu entro nessa lei? Né? A minha empresa ela tem que se adequar a alguma coisa? Então, entendemos que falamos de dados de clientes, falamos de dados de colaboradores, né? Falamos das informações transitadas na empresa, né? Como que aquilo deve ser controlado. Falamos também aqui de como você deve ter a sua política de se resguardar mediante eventuais vazamentos, às vezes de um colaborador, né? Às vezes até mesmo de hacker, né? De Sim. ataque ou de danos ao seu banco de dados. Maravilha. Mas, Flávio, eu gostaria de entrar no assunto aqui também do consentimento com o cliente. Tá? Por que eu cito isso? Já aconteceu comigo de fazer negócios, comprar alguma coisa ou fazer um serviço, né? A empresa prestar serviço para mim como pessoa física, e ela me mostrar um consentimento exatamente para falar: ó, estou tratando os seus dados dessa forma, e se eu precisar entrar em contato com você, você me autoriza a entrar em contato de que forma, certo? Explica para nós como que funciona esse documento. E aí a gente vai explicar para vocês daqui a pouco se vocês precisam ou não desse documento em vossa empresa. O consentimento, ele é uma das bases legais que autorizam a empresa a tratar os dados pessoais. Só que a gente tem que tomar o cuidado que a gente não pode se limitar ao consentimento para realizar o tratamento desses dados pessoais. Então imagina a situação. Você contrata o meu escritório para prestar serviços. A gente não precisa de ter um consentimento para tratamento de dados pessoais. Existe uma base legal dentro da lei que a gente consegue enquadrar esse tratamento de dados pessoais numa execução de contratos. Posso colocar um exemplo, então, que se enquadra nos nossos clientes? Você comprou lá no nosso cliente uma bebida e ele pediu a nota. Para fazer a nota, você precisa de alguns dados. Exatamente. Eu preciso do consentimento Você não desse precisa cliente. do consentimento. É uma obrigação legal da emissão dessa nota fiscal. E quando a lei entrou em vigor, o pessoal estava com esse entendimento equivocado de que tudo você precisaria do consentimento do titular para estar realizando o tratamento desses dados. Eu preciso do consentimento para emitir uma nota fiscal. Eu preciso do consentimento o pessoal para sai ligando prestar para todo serviços. mundo, né? Você Entendeu? ligando para todos os meus clientes. Então, assim, é complicado. E aí a gente acaba utilizando o consentimento em si, na verdade, como uma das últimas hipóteses, quando a gente não consegue enquadrar em nenhuma das bases legais. Porque a partir do momento que você pega o consentimento do titular, você precisa obrigatoriamente fazer uma gestão desse consentimento. Hoje eu posso consentir, amanhã eu posso revogar. E aí você é obrigado a ter esse controle. Entendi. Esse cenário para com os nossos clientes. Então vamos lá. Eu preciso fazer uma nota fiscal, eu preciso trabalhar legalmente com ele dentro do sistema. Então, como eu tenho uma lei superior, vamos entender assim, me corrija se eu estiver errado, né? Como eu tenho uma lei superior à LGPD, então, na teoria, eu já estou resguardado perante esse cenário. Correto isso? Mas, e se eu cobrar esse meu cliente pelo WhatsApp? A questão da cobrança em si, ela também entra dentro de um dos embasamentos da LGPD. Tá? Então, na verdade, assim, é aquilo que a gente falou, a gente precisa desmistificar e simplificar a questão da LGPD. Imagina a situação, o seu cliente vendeu uma bebida, fez uma venda ali alta e o cara não pagou. Falou, eu não vou poder cobrar o cara porque eu não tenho o consentimento dele para tratar os dados pessoais. Para entrar em contato com ele pelo telefone, por exemplo. É absurdo, entendeu? Então, assim, o que a lei... ela veio exatamente para deixar transparente
a forma que é feito o tratamento desses dados pessoais. Então imagina a situação, a determinada empresa ela contrata um escritório terceirizado para fazer a cobrança, entendeu? Ele faz esse compartilhamento. Então dentro da política de compartilhamento, eu estou mandando os meus dados para o escritório, é isso? Eu tenho aquela relação de clientes e inadimplentes. Falou, o escritório X ele vai fazer a cobrança desses clientes. Aí o que o pessoal precisa fazer? Deixar isso documentado, que é por meio de políticas, por meio de um relatório de impacto, eventualmente, que é um dos documentos que a lei fala que pode ser exigida por parte da NPD, que na verdade são os documentos onde vai constar todo o embasamento legal, qual que é a finalidade desse tratamento. Então assim, a lei ela não veio para impedir a questão do tratamento de dados, ela veio para regulamentar, para garantir a questão dessa segurança. Tá, maravilha. Mas e para esse mesmo cliente meu que eu tenho, os dados dele aqui, eu agora quero enviar para ele uma promoção da minha empresa. Questões de marketing, aí sim é uma das possibilidades que a gente pode pensar na questão do consentimento em si. Mas ainda assim a gente pode enquadrar dentro de uma outra base legal que seria o legítimo interesse. Tá? Então se a gente pensar, por exemplo, que você já teve eventualmente uma relação contratual com determinada empresa, só que hoje ele já não é mais um cliente ativo seu. E aí você quer entrar em contato com ele para oferecer um novo serviço. A lei autoriza. Existem algumas questões que a empresa precisa analisar, se por exemplo ela entra dentro de um produto legal, se isso não vai ferir nenhum direito fundamental. Então assim, se a partir do momento você já teve uma relação contratual com esse cara, você vai fornecer um serviço, você vai trazer algum benefício para ele, a lei autoriza. Para você fazer essas ações de marketing com base nesse legítimo interesse. Só que aí o que acontece? Legítimo interesse do cliente, né? Isso. Que aí o que acontece? A empresa ela precisa oportunizar para que aquele cara que recebeu o seu contato chegar e falar, Júlio, eu não quero mais receber esse tipo de contato para divulgação do seu serviço. Aí você precisa criar esse mecanismo de gestão para que ele não receba mais essas informações, esse tipo de contato. Agora, caso você não tenha nenhuma dessas situações, aí sim seria interessante você solicitar um consentimento. Ou que seja para você criar um formulário para que ele venha até você, ele demonstre o interesse, você coloca ali no site, fala, se você tiver interesse em ser contactado, ele fornece os dados para você, aí sim você pode gerar a questão desses leads. Entendi. Então, vamos resumir. Se eu já tive, né, um contato com esse cliente via negociação, né, na teoria em si, eu já posso fazer uma comunicação com ele baseado nessas questões que você falou. Até mesmo de uma cobrança ou entrar na questão de legítimo interesse para oferecer alguma coisa que traga o benefício para esse cliente, correto? Sim. O que fica interessante a gente destacar é assim, como trabalhar a partir daí. Aí a gente está entrando na teoria também dentro da lei. Se esse cliente ele pede para não receber mais, aí é necessário, né, ter essa política interna de controle, porque a partir do momento que ele faz esse pedido para você, precisa formalizar isso, né, Flávio? Isso. E isso precisa ser controlado dentro da vossa empresa para que esse contato não aconteça. Porque se ele acontecer, a gente tem um problema, né? A gente pensa em questão de ligações de operadoras de telefonia. A gente recebe contatos aí de ligações de operadoras de telefonia todo dia. E por mais que a gente solicite que a gente não seja mais contactado, acaba acontecendo. E isso é uma infração à LGPD, entendeu? Mas o que a gente tem que deixar também claro para o pessoal é que mesmo que eles estejam atuando de acordo com a LGPD, eles precisam criar esses mecanismos de documentos. Não é simplesmente, porque eu já tive uma relação, eu posso fazer esses contatos. Então é importante que as empresas façam adequação com essa parte documental para que ela fique exatamente estruturada. Para que caso haja algum tipo de denúncia, eu fui contactado pelos caras e eu não solicitei nada, não sei como que eles tiveram o meu contato.
pelo menos ele vai ter documentado. Entendi. Caso venha alguma solicitação por parte da NPD. Ô Flávio, e se eu não tenho hoje uma ferramenta para controlar essa questão, eu poderia controlar isso via e-mail? Por exemplo, assim, ó, vamos dar uma alternativa para os nossos clientes. Eu poderia criar ali lgpd@minhaempresa.com.br e falar para o João, ô João, mande um e-mail para mim nesse e-mail solicitando para a gente não mandar mais esses comunicados para você. A questão da criação desse e-mail específico da LGPD em si é até uma recomendação para que ela seja direcionada para aquele encarregado de dados. Para que esse e-mail ele seja específico somente para tratar de assuntos referentes à LGPD. Tá? Então é uma forma de você estar fazendo essa gestão, mesmo que seja uma gestão manual, mas é uma forma de você estar fazendo o controle dessas solicitações do titular ou de que ele não deseja estar mais recebendo esse tipo de comunicado. Entendi. É uma boa prática já, né? E na teoria, né? Já é mais um passo da vossa empresa estar se adequando a esse controle e a essas organizações da lei específica. Entrando agora nos tipos de empresa, tá? Classificadas aí pelo fisco, né? Vamos dizer ME, empresas, microempresas, ou às vezes até empresas de grande porte. Tá. Existe uma flexibilização para esses tipos de empresas diferentes ou é tudo igual? No começo do ano, acho que final de janeiro desse ano, foi baixada uma resolução de que algumas empresas elas poderiam flexibilizar a adequação da LGPD. Então, se a gente pensar em questões de ME, EPP, startups, entidades fundacionais, sem fins lucrativos, elas não precisariam eventualmente de nomear um encarregado de dados, elas poderiam manter um cadastro mais simples desse inventário de dados pessoais. Só que a lei ela fala que ela só poderia enquadrar dentro dessa flexibilização, a gente não pode considerar somente questões de porte financeiro, tá? Questões de faturamento da empresa. Ela precisa cumprir alguns outros requisitos. A lei fala em questões de condições gerais e específicas. Se ela tratar dados de forma cumulativa de alguma dessas duas situações, ela precisa estar fazendo a adequação integral da lei. Então, só para citar como exemplo da dificuldade da gente enquadrar dentro dessa flexibilização, porque a lei fala que se a empresa ela trata de uma quantidade considerável, um volume alto de tratamento de dados pessoais, e ela trata de dados de crianças e adolescentes, ou de dados pessoais sensíveis, automaticamente ela não pode entrar dentro dessa flexibilização. Entendi. Ela precisa estar fazendo esse enquadramento total da LGPD. Legal. Flávio, vamos imaginar um cenário assim, ó. Aconteceu, né, um problema e eu preciso reportar, eu preciso fazer a documentação e explicar. Eu tenho um documento chamado relatório de impacto. O que é esse relatório de impacto nesse ambiente? O relatório de impacto é um documento onde a empresa vai prever tudo que é feito com relação ao tratamento de dados pessoais. Então vai constar um histórico da empresa, quem são os eventuais operadores, quais são os tipos de dados, se existe um compartilhamento de dados pessoais ou uma transferência internacional de dados, coleta de dados pessoais sensíveis, quais são as medidas de segurança que a empresa adota para garantir a segurança desses dados pessoais. E esse documento, na verdade, ele não é obrigatório para que a empresa esteja adequada à LGPD. Mas o que acontece? É recomendável que a empresa tenha esse documento, porque eventualmente a autoridade ela pode solicitar, determinar que a empresa X forneça esse documento em 5 dias. Eu não me recordo qual que é o prazo. Mas impossível a empresa criar um documento desse porte no prazo tão curto. Entendi. Entendeu? Então é recomendável que a empresa, dentro do processo de adequação, ela já deixe estruturado esse relatório, esse documento, que caso tenha necessidade, ela já tem esse documento em mãos. Vamos entender um cenário bacana aqui, né? Nós falamos bastante coisa que dá para se adequar, né, ao longo do dia e fazer algo
sozinho, como empresa, mas não a nível de se organizar corretamente, né? Por isso que é necessário, às vezes, um profissional junto com essa empresa, né, para que ele consiga elaborar isso da melhor forma possível e até mesmo a criação de um relatório desse, né, com tempo hábil, sem o problema de uma solicitação do órgão, né, com um tempo aí de 5 dias, igual você citou, e fazer as coisas na correria, que acaba sendo quase impossível. Na verdade, sim, as empresas elas conseguem fazer o mínimo, né, o básico para garantir algum tipo de segurança, mas a gente chegar e falar que a empresa ela consegue se adequar ao que a lei exige, realmente precisaria de um profissional capacitado, habilitado, para que ele entenda exatamente como que funciona a empresa, para dar todas as diretrizes necessárias para esse enquadramento, para essa adequação. Quando eu tenho uma relação internacional também, como que eu vejo isso na minha empresa? Qual que seria os problemas ligados a isso, olhando para a LGPD? Na verdade, dentro da questão de tratamento internacional desses dados, é somente a adequação documental e verificar quais são as medidas de segurança que a empresa adota caso haja algum tipo de vazamento desses dados. Aqui o pessoal às vezes acha que não realiza esse tratamento de dados porque eu não faço exportação, só que o simples fato de você manter um cloud, às vezes o servidor fica ali nos Estados Unidos ou na Europa e as empresas não têm ciência disso, isso é considerado um dado pessoal. Sim. Então a gente precisa entender exatamente essa situação. É interessante nesse cenário também que, além de você documentar que você tem um banco de dados em cloud e às vezes no exterior, saber se essa empresa que você está trabalhando, ela tem empregada a lei também nos seus processos. Exatamente. Né? Porque não adianta você buscar uma empresa dessa, um banco de dados desse, um cloud desse fora, e ela não trabalhar com as seguranças mínimas aí, né? Sim, é até interessante até para a gente voltar um pouquinho no tema dos atores ali, de controlador e operador, para a gente falar sobre responsabilização desses agentes. Então, por exemplo, se ocorrer um vazamento no operador desses dados, o controlador ele pode ser responsabilizado. Então, até por isso que a questão da adequação da LGPD, ele acaba sendo uma exigência do mercado. Porque o operador, eventualmente, aquela empresa pequena, ela vai acabar se adequando à LGPD por exigência do controlador, que seria mais ou menos essa situação. Tá? Se o servidor ali ele não garante essas seguranças mínimas, ele vai perder o mercado. Então, isso vai acabar sendo uma exigência. E a gente entrando em si, na maioria das perguntas dos clientes, né, eles falam assim, né, e o sistema? O que o sistema oferece, né? O que tem os recursos dentro do sistema? Ou senão ele liga para o escritório, o que você vai fazer por mim, né? Necessariamente, o tratamento dos dados, né, e o tratamento de toda a operação está dentro da empresa. Certo? E é ele que detém desses cuidados. Nós devemos sim oferecer recursos para que isso seja manipulado dentro do sistema. Né? Uma boa prática, por exemplo, que às vezes as pessoas não cuidam. Né? Vamos entrar dentro de sistema agora falar um pouquinho. Você ter um colaborador seu utilizando o sistema com o usuário João e a senha 1. Exato. Né? Isso não está se enquadrado corretamente dentro da lei. Né? Você está deixando aí uma vulnerabilidade para que problemas possam acontecer mediante isso. Porque ele pode deixar o sistema dele aberto e alguém mal intencionado fazer a captura dessas informações, dos dados e o que quiser com isso. Né? Políticas internas de você trabalhar com o seu colaborador de colocar uma senha forte, né? E aí entra questões dos sistemas de também conseguir controlar isso, ele ter essas opções, né? Outro cenário que está previsto disso, a gente trabalhar a anonimização desses dados, né? Essa palavra ela é citada dentro da LGPD. O que é isso? A lei ela fala em anonimização e pseudo-anonimização.
A anonimização é a partir do momento que todo dado pessoal ele tem um ciclo de vida para a LGPD. Então, a partir do momento que o tratamento desse dado ele já esgotou aquela finalidade do tratamento específico, a empresa, em tese, ela precisaria excluir esses dados pessoais. Só que caso a empresa ache interessante manter esses dados, ela precisa fazer essa anonimização. O que seria isso? Você tornar esse dado de uma forma que a empresa ela não consiga mais identificar o titular. Você simplesmente vai utilizar aquelas informações, por exemplo, para fins estatísticos da sua empresa. Mas você não vai conseguir identificar aquele cliente X como sendo o Flávio, por exemplo. Ô Flávio, você causou agora um ponto de interrogação na cabeça da galera aí, certo? Agora o pessoal falou, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Vamos entender assim, né? Vamos lembrar daquela questão que eu tenho uma lei fiscal, tá? Então, eu como Júlio Pavese sou cliente seu, certo? E fiz uma compra na vossa empresa e você fez uma emissão fiscal, tá? Aí eu ligo depois disso e falo para anonimizar o meu dado, né? Não quero que você tenha mais a minha informação. Eu posso fazer isso? Na verdade, a empresa ela tem o período que ela tem a obrigação legal de manter essas informações. Então, assim, existem vários tipos de documentos, existem várias legislações que as empresas elas podem se embasar para ela manter essas informações, esses dados pessoais. Então vai depender muito de qual é o dado pessoal e qual que é aquele documento específico. Então, por exemplo, no caso de nota fiscal, as empresas elas precisam manter essas notas fiscais por 5 anos. Entendeu? Passou esse período, em tese, ela já não teria uma obrigação legal de manter essas informações. De manter tanto vamos falar em arquivos, né? Olhando para a empresa, vocês devem estar se perguntando, né? Eu não preciso manter o arquivo XML dessa nota e, na teoria, também eu não preciso ter essa informação dentro do banco de dados desse cliente. Mas o que o Flávio nos explicou é o seguinte, não é necessário você identificar a pessoa, né? Então, por exemplo, ter o Júlio César Pavese, da rua X, do endereço Y, do RG W. Né? Eu posso simplesmente, no cadastro dessa pessoa, ocultar essas informações, apagar essas informações e deixar só Júlio. Isso. Porque eu estou trabalhando depois, eu preciso dessa estatística dentro da minha empresa para controlar alguns relatórios ou algo do tipo. Fazendo isso, né, eu estou se adequando a essa questão caso o cliente solicite. Né? Então, o cliente não quer ter mais os dados. Vamos supor, acabou de fazer uma nota agora, certo? Ele não quer ter mais os dados. Você tem o XML salvo, que é o arquivo que você precisa ter para respeitar uma legislação, né, durante 5 anos. Mas a informação desse cara no banco de dados, você pode simplificá-la dessa forma para que ele não fique localizado, né, não fique identificado. Né? A partir do momento que você não consiga identificar essa informação, aí você efetivamente realizou essa anonimização que a lei fala. Agora, se a gente pensar, por exemplo, na geração de um relatório de clientes que você mantém ativo na sua empresa. Então, eu vou pegar dentro do seu sistema, vou gerar um relatório de cadastro ali. Eventualmente, para você não deixar todas essas informações explícitas nesse relatório, você pode fazer essa pseudo-anonimização. Então, para você não constar o CPF, você pode colocar ali o início do CPF, os 3 primeiros dígitos, colocar tudo xizinho para você fazer essa pseudonimização. Não identificar a pessoa. Você não identifica. De alguma forma, no meio da análise do seu banco de dados ali, você consegue fazer a identificação. Mas naquele relatório específico, não. Agora a gente está entendendo especificamente a função do encarregado. Sim. Né? Porque, na teoria, quando é solicitado isso, o encarregado que tem que fazer ou solicitar essa manipulação, né, Flávio? O encarregado ele vai ser responsável por tudo, né? Então, eventualmente, se ele analisar que aquele relatório não tem a necessidade de constar determinadas informações, ele pode solicitar exatamente essa questão da pseudonimização. E agora a gente responde a sua dúvida, que seria: eu preciso ter um encarregado dentro da minha empresa? Sim, precisa, é necessário, né?
nesse caso é necessário? É um profissional importante dentro da empresa, até para que você tenha, para que o pessoal tenha a ciência exata onde que ela está pisando com relação a esses dados pessoais, né? Dentro desse tratamento desses dados pessoais. Isso abre até uma lacuna profissional no mercado de trabalho, né? Porque tenho certeza que com o decorrer dos anos, tá? Isso vai se massificar, porque nós falamos no início que quanto mais as empresas elas crescerem, elas vão querer fazer relacionamentos com outras empresas que trabalham corretamente a lei, né? Porque isso infringe toda uma cadeia, né? A empresa do topo, ela precisa trabalhar com isso, e todo mundo que ela se relaciona, compra, negocia, ela vai precisar que também trabalhe com isso. E essas pessoas, né, esses encarregados, eles precisam ter o conhecimento da informação para trabalhar. E eu acredito que a gente possa estar vendo aí uma nova função no mercado de trabalho, né? A função do encarregado de dados, ela foi até reconhecida, se não me engano, acho que desde janeiro, no CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, como uma profissão. E só que assim, a gente sabe que se a gente parar para pensar, dificilmente a gente vai conseguir identificar um profissional que ele tenha conhecimento de todas as áreas que necessitam, que a ocupação demanda. Então, o que é importante? É que esse profissional que for nomeado dentro da empresa, ele esteja resguardado por uma equipe. A criação de um comitê, porque, por exemplo, eu sou da área jurídica e os conhecimentos que eu tenho de segurança de informações são básicos. Eu não chego nem perto do conhecimento que vocês têm. Então, dentro da minha equipe, eu tenho um profissional especializado da área de segurança de informação. Tenho um profissional dentro da área de RH, que ele é importante para estar fazendo a comunicação dentro da empresa. E você precisa ter esses conhecimentos de governança e compliance. Então, assim, dificilmente a gente vai conseguir achar em um único profissional todas essas funções. Por isso que a gente fala que é importante você manter uma equipe de atuação, para que você consiga abranger todas essas áreas de atuação. Você acredita que isso no futuro vai ser terceirizado? E pode ser terceirizado esse encarregado? Pode. Inclusive, os próprios escritórios de advocacia, eles podem atuar como o encarregado de dados terceirizados. A lei, ela permite essa terceirização. Entendi. Sendo responsável pela empresa, né? Sim. Legal, bacana, cara. E tá aí, né? Uma das principais atuações suas, né? Você faz esse trabalho, tanto fazendo toda a avaliação da empresa, quanto também se responsabilizando por isso, Flávio? Sim, a gente trabalha com projetos de adequação, além de trabalhar na faculdade como encarregado de dados. O nosso escritório, ele acaba trabalhando com esses projetos, a gente acaba tendo parcerias com outros profissionais que complementam as nossas necessidades, para a gente conseguir oferecer um serviço adequado para os clientes. Entendi. Se algum cliente nosso ouvindo aqui, né, ele necessitar desse serviço, ele entrando em contato com você vai dar todo esse suporte para ele nessa questão. Isso, a gente faz uma análise para ver exatamente em que nível de maturidade que a empresa está, para a gente conseguir fazer essa assessoria, essa consultoria para as empresas. Na teoria, então, ele estaria contratando uma empresa para resolver essa questão. Isso. Né? É importante que o pessoal tenha consciência de que ele precisa lidar com um profissional especializado. Independente do profissional que ele vai contratar, ele precisa saber exatamente quem ele está contratando, para que, eventualmente, caso haja algum tipo de vazamento, algum tipo de incidente, ela não seja responsabilizada por uma adequação incorreta da empresa. É possível você, como empresa, realizar essa operação internamente? Eu vejo que sim, até um certo ponto, né? Mas nós acreditamos, e nós até mesmo de tecnologia, né? Trabalhamos dentro da SupraSys, nós fizemos essa parceria contigo
porque acreditamos que essa informação com mais basamento, principalmente legal, ela pode nos ajudar e nos favorecer. É interessante que você também incorpore e entenda essa questão e saber separar esses aspectos. Consigo fazer sozinho? Bacana, legal. Acredito que um profissional pode me auxiliar melhor e me resguardar de possíveis problemas. E aí a gente lembra das sanções, né, que tem aí todos esses derivados. Bacana. Então vou atrás desse profissional. Respondendo em si, não é seu escritório de contabilidade que vai te dar essa resolução, não é o sistema em si, o software que vai te dar essa resolução, são facilitadores, né? Nós facilitamos e nós precisamos se adequar a algumas normas, sim, mas necessariamente não é o sistema que vai resolver esse problema para você, e sim você fazer o tratamento interno desses dados na sua empresa. Então, por isso que é necessário ter esse conhecimento, ter essa informação e também evoluir com um profissional capacitado para fazer toda essa gestão. A questão da adequação do sistema ou do escritório de contabilidade, igual você comentou, é uma parte da adequação da empresa. Aí, as demais, ela precisa conhecer exatamente como é feito o operacional da empresa com relação aos dados pessoais, o que ela precisa fazer. E o mais importante é conscientizar os funcionários e começar a atuar com foco em privacidade de dados. A política em si do sistema é ter benefícios, favorecer algumas complicações hoje não resolvidas, né? Vamos entender que a cada caminho, a cada passo, né, é necessário a gente descobrir algo e ser implementado no sistema para ajudar ao máximo que, além de você conseguir controlar essas informações e o mecanismo interno operacional da sua empresa, o sistema também te favoreça com alguns recursos que possa ajudar, né? Por exemplo, uma política de expiração de senha, isso é uma boa prática, uma criptografia, às vezes de um backup feito dentro do sistema, isso é uma boa prática, dentre outras coisas que a gente oferece isso aí em sistemas, né? Por exemplo, um controle de acesso, um simples controle de acesso que você pode fornecer para o seu cliente, qual usuário que vai ter acesso a determinadas informações. Isso já é praticado, né? E ele é já uma regra em si para você prever que alguns colaboradores não precisam ter acesso. Então, existe já hoje... muitos clientes já parametrizam, né? Por exemplo, o cara do financeiro não tem necessidade de ver determinadas funções do faturamento, né? O cara do faturamento não precisa ver o cadastro, exemplo, né? Então, dentro do sistema a gente configura todas essas parametrizações e essas permissões, né? Exatamente para restringir a necessidade de visualizar essas informações, que a gente discutiu agora há pouco, que tem colaborador que não precisa ver determinada informação, né? Isso aí. Correto, Flávio? Estamos chegando ao fim. Tem mais alguma ponderação a fazer? Algum detalhe? É isso aí, Júlio. Acho que a gente conseguiu fazer um bate-papo, pelo menos para tentar explicar para o pessoal quais são os passos que elas precisam seguir para fazer a adequação das empresas. No começo parece ser um bicho de 7 cabeças, vamos dizer assim, né? Mas conseguindo entender o caminho e a necessidade realmente e a razão, né? A gente consegue entender o benefício, né, da lei e o porquê que ela veio para trazer essa segurança a mais, né? Então, é interessante a gente ter essas informações, é interessante a gente saber trabalhar e a partir de agora você tem mais esse recurso, né, de ter essas informações e conseguir também passar para os seus colaboradores. Então, o podcast está aí. Caso você assiste e queira distribuir essas informações, ela vai ser, tenho certeza, uma boa prática dentro da sua empresa. Já é um dos primeiros passos na questão da LGPD, correto? Beleza, Júlio. Espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouco aí, desmistificar um pouco dessa burocracia da LGPD para o pessoal começar a estar fazendo essa adequação. Com certeza sim, tenho certeza disso sim. Então beleza, pessoal, até mais, muito obrigado, fiquem com Deus. Valeu!